É atornautas mesmo que eu quis dizer. Nós tentamos harmonizar os textos bíblicos, dos quais temos vergonha. Todo mundo lembra da história onde Josué orou e o sol e a lua pararam. Só lá, que a sombra do sol avança 10 graus, recua 10 graus. Mostrando que Deus criou os céus para servirem a terra. Toda a teologia bíblica aponta para o centro do universo na terra. Basta você pensar nisso. Jesus desceu do céu para a terra. Não somente isso, a Bíblia diz que no final da história da humanidade, a nova Jerusalém, a habitação de Deus entre os homens, vai descer do céu para a terra. O que é que a terra tinha de especial? Aí o pessoal diz, mas Natan, esse negócio de dizer que a terra é o centro do universo, eu não estou falando do centro da Via Láctea, estou falando do centro do universo. Mas alguém poderia dizer, esse negócio de dizer que a terra é o centro do universo é antiquado, é uma coisa já obsoleta, superada, é uma coisa de 400 anos atrás, para você ver como é recente. De 400 anos atrás para trás é que o povo acreditava nessas mistificações, porque a ciência já provou que isso é uma mentira, que na verdade o centro da Via Láctea é o Sol, que é apenas um astro de sétima grandeza, porque existem outros sóis ainda maiores em outras galáxias, neste vasto universo, e assim por diante. Mas, para você não ficar pensando que isso é papo de crente, que não pensa, gente burra, que não consegue misturar o lé com cré, eu vou sugerir uma leitura para aqueles que têm coragem de ler gente que pensa. Tá aqui um livro bom para vocês que gostam de estudar, que supostamente já entendem como é o nosso universo, que já fez faculdade ou que já leu alguma coisa sobre astronomia. Tá aqui um livro bom, Deus e Cosmos. Esse homem, ele não é pastor, mas se você quer saber a formação dele, para que você possa se sentir confortável para ler o que ele tem a dizer a respeito de tudo isso, ele é professor de matemática, é diretor do departamento de ciências matemáticas em uma determinada universidade no Canadá, e ele é PhD em astronomia na University of British Columbia. PhD em astronomia. E ele diz por A mais B que no mundo científico se sabe que não tem como provar que a Terra gira ao redor do Sol. Pelo contrário, ele diz que nós temos evidências que apontam para a Terra como o centro do universo, inclusive nas descobertas mais recentes. E isso está em harmonia com os testemunhos da Bíblia, mostrando que Deus criou os céus para servirem a Terra para servir o homem. E a Terra é o foco da atenção divina. Se você tiver um primo, um parente, de repente um sobrinho, um filho que está fazendo faculdade e está sendo seduzido pela sabedoria deste mundo, como se o evangelho fosse uma coisa para idiotas, para ignorantes, semi-analfabetos, dá esse livro a ele. Deus fez o sol, fez a lua e as estrelas, e nós temos alguns vislumbres na Bíblia. Todo mundo lembra da história onde Josué orou e o sol e a lua pararam. E qualquer pessoa que é um pouco mais curiosa e estuda a respeito de cosmologia, sabe as implicações de uma declaração como essa. O que significa parar o sol e a lua? Como diz na outra passagem dos profetas do Antigo Testamento, a sombra do sol regredir 10 graus. Porque o profeta estava falando com o rei, ele disse, Deus te dará um sinal. O que tu queres? Que a sombra do sol avance 10 graus, recua 10 graus. Aí o rei disse, avançar, eu sei que se avançar vai ser um milagre, mas normalmente ele vai para frente, então se avançar é mais fácil do que voltar. Então, para provar que é Deus, eu quero que volte. E a sombra do relógio voltou 10 graus. Com Josué, parou o sol e parou a lua. Antes do surgimento do sol, a Bíblia diz que Deus cria a terra e o sol é criado apenas no 4º dia. Não, a terra não é produto ou subproduto do sol, como a ciência diz. Pelo contrário, o sol e a lua e as estrelas, as fixas e as errantes, que hoje são chamadas equivocadamente de planetas, foram criados no 4º dia para iluminar a terra, para servir a terra, para marcar as estações. Em outras palavras, os céus servem a terra. A lua, o sol, as estrelas são lumiares criados por Deus para servir a terra, com a sua luz, com os seus ciclos, com os seus movimentos, gerando estações, servindo de orientação para a humanidade. O céu serve a terra serve ao homem e o homem serve a Deus. Essa é a ordem bíblica e a ordem correta. Infelizmente, a loucura da sabedoria humana, porque os homens, tomando-se por sábios, tornaram-se loucos. Nós somos doutrinados a pensarmos na linha corrente que predomina atualmente, a busca por vida extraterrestre. Afinal de contas, pare para pensar, destes supostos planetas existentes neste universo inventado pela ficção científica, o planeta para o qual o Filho de Deus veio foi esse. A expressa imagem da pessoa de Deus quis vir para a terra e quis ser homem. Por que ele não foi mais para lá? O que ele vem fazer aqui? Se a gente está querendo falar com esses seres
de inteligência superior. A gente está buscando seres de inteligência superior, ele vem falar com essa raça humana medíocre. Nós é que invertemos os papéis. Os cientistas, os filósofos, os astrólogos, astrônomos, né? Os cosmonautas, os atornautas, é atornautas mesmo que eu quis dizer, são os nossos sacerdotes. Virou religião, porque por causa das convicções que nos são passadas nos livros acadêmicos e nas universidades, estamos descaradamente desprezando a Bíblia e dizemos que somos o povo da Bíblia, mas tentamos harmonizar os textos bíblicos, dos quais temos vergonha, com o que é ensinado na universidade, para a gente mostrar que existe uma interpretação correta, como a ciência diz. Nem sequer suspeitamos que talvez o que se diz científico não seja tão científico. Talvez o que está sendo passado como ciência autêntica seja cientificismo, pseudociência. Porque ciência verdadeira é mensurável, é reproduzível, é confirmada, é factual. Não se baseia em teorias, em elucubrações e conjecturas da capacidade de imaginação humana. Coisas que acontecem na cabeça de quem cria. Não se pode provar. Eu crio fórmulas, eu crio equações, mas não é uma coisa verdadeira, factual, observável, reproduzível. Mas a palavra de Deus, irmãos, é a verdade.